Sejam bem-vindos! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive bem no comecinho da carreira, onde eu pude aplicar uma inovação enquanto eu ainda era estagiário. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e não esquece de colocar o seu comentário para que a gente possa discutir e ampliar então o conhecimento por meio desse canal. Bom, gente, eu vou voltar aqui há alguns anos, na verdade, bastantes anos lá para trás, quando eu ainda era estagiário de engenharia. E a minha primeira experiência com inovação, onde eu fui responsável por uma inovação, não tinha a ver com a minha área de engenharia. Pois é, na verdade, foi uma experiência que eu tive na organização da CIPAT da empresa que eu trabalhava. Sabe o que é a CIPAT? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E qual foi o meu papel, qual foi a inovação que eu fui o responsável lá no meu estágio? Foi organizar uma peça de teatro mostrando a importância da prevenção e dos cuidados que se devia ter para evitar acidentes no trabalho. Como que foi que aconteceu isso? Bom, eu estava lá na sala da engenharia, estagiário, e chegou uma pessoa que trabalhava na área de fabricação e ele estava organizando uma peça de teatro para fazer parte da CIPAT. E aí, como ele sabia que eu tinha uma experiência com teatro, ele veio e me apresentou o texto que era o script, o roteirinho da peça que ele estava organizando. E aí ele pediu: Maurício, dá para você dar uma olhada, ver o que você acha aí e ver se precisa aí dar alguma ajeitada. Bom, gente, na verdade eu dei uma ajeitada no texto e devolvi para ele. Quando ele viu, ele falou: Maurício, você mudou tudo. Eu mudei, né? Tinha bastante coisa para mexer. Quando ele viu aquilo, ele falou o seguinte: você não quer você organizar essa peça de teatro? Eu achei super interessante. Eu falei: bom, deixa eu ver se o meu chefe deixa. Ele falou que tudo bem, então vamos lá. Aí começa todo o processo então de inovação. Qual foi essa inovação? Foi envolver aquelas pessoas que não tinham absoluta experiência, nunca tinham subido num palco, e eram pessoas que trabalhavam na fábrica, no escritório também, todas juntas trabalhando em algo que era totalmente novo para eles. Então foi muito gostoso quando eles perceberam que ali poderia trazer consequências super importantes para as pessoas, no caso, com a prevenção de acidentes no trabalho. E aí você deve estar perguntando: mas o que isso tem de inovador de fato? Bom, primeiro, a CIPAT não era novidade, mas uma peça de teatro mostrando a importância da prevenção, e especialmente feita por pessoas que trabalhavam lá na fábrica, isso não tinha sido feito ainda. Vocês precisam ver que interessante, do primeiro ensaio até a apresentação, o quanto que eles evoluíram. É claro, gente, que não foi uma super peça de teatro, era na verdade 5 minutos apenas de apresentação, mas que mostrou para as pessoas o quanto que era importante a prevenção ou comportamentos mais seguros para que evitasse o risco de acidentes no trabalho. E foi muito gostoso ver a receptividade das pessoas. Era uma semana de prevenção de acidentes e a gente tinha se programado para fazer uma apresentação a cada dia. Quando nós estreamos, ou seja, o primeiro dia da CIPAT que foi apresentada a peça, a repercussão foi tão bacana, foi tão legal, que pediram para a gente voltar à tarde. E na apresentação da tarde, falaram para que a gente apresentasse então todos os dias, manhã e tarde. Isso já foi super gostoso, isso já foi super gratificante para todo o time que estava envolvido então nessa peça de teatro. E aí, o que eu tirei de aprendizado com esse processo que eu estou chamando de inovador? Que a gente consegue fazer coisas que são completamente diferentes do nosso dia a dia no trabalho, da nossa rotina, com um objetivo
que vai trazer ganhos, que vai trazer benefícios para as pessoas que estão com a gente, que estão trabalhando ali na empresa com a gente. Houve uma dedicação, houve uma concentração das pessoas em busca de um objetivo. E foi um objetivo alcançado e, como eu disse, completamente inovador, porque não tinha algo desse tipo acontecido até então. Então teve realmente uma inovação, e foi uma inovação em algo que ninguém esperava inovar, que foi essa apresentação da peça de teatro dentro de uma CIPAT. Esse foi um exemplo bem interessante, bem bacana, que eu queria compartilhar aqui com vocês. O que fica então para a gente refletir? A gente pode, sim, com o envolvimento das pessoas, pensar em coisas novas e aí testar, experimentar, colocar aquilo em prática e trazer benefícios para quem está envolvido com aquela inovação. Isso é muito interessante e isso pode ser praticado. É aí que fica então a dica para a gente poder inovar dentro da empresa que a gente trabalha. Próximo vídeo eu conto mais uma experiência de inovação que eu tive e quero compartilhar com vocês então. Até lá então, um abraço!